Todas as sextas-feiras, o Dr. Marcelo Pellegrini, que é advogado especialista em direito público e eleitoral, conversa com a gente aqui no Estúdio CBN, no quadro Seu Direito. Boa tarde, Dr. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, ouvintes da CBN. É sempre um enorme prazer poder participar aí desse bate-papo aqui com os nossos ouvintes. O assunto hoje são os trabalhadores comissionados e também os concursados. Vamos começar pelos concursados, porque, claro que para se ocupar algumas vagas no serviço público, precisa-se de passar por um concurso, né, doutor Marcelo? Eu queria saber, por exemplo, as pessoas que passam no concurso, se inscrevem e não são chamadas, né? Existe um prazo para isso? O concurso acaba prescrevendo? Como que funciona? Guarizo, é exatamente isso, né? Para um servidor entrar no serviço público, seja na administração direta, né, que são a União, o Estado e municípios, ou na administração indireta, que são as empresas estatais lato sensu, é necessário fazer um concurso público. Via de regra, ele tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Há algumas exceções aí de interrupções de prazos, tal, mas é uma questão muito mais específica. E aquele que passa dentro das vagas contidas no edital tem direito à nomeação. Aquele que fica em lista de espera ou vagas excedentes, não. Em que situação o concursado pode ser demitido? Inclusive foi algo que chegou a ser discutido no governo federal anterior, né, o ex-ministro Paulo Guedes, mas isso acabou não indo para frente, né? Mas em que caso que isso pode acontecer? Guarizo, basicamente são 3 as circunstâncias. O servidor público ele pode ser demitido quando no período do estágio probatório, os primeiros 3 anos, ele não atinja, né, a aptidão para o cargo, mediante o procedimento simples de avaliação. Se ele já passou esse prazo, já detém a estabilidade, é necessário um processo mais complexo de sindicância e processo administrativo disciplinar, com dia de defesa, fazimento de provas, etc. E há também algumas exceções constitucionais a essas 2 regras gerais, como, por exemplo, quando o ente estatal está há 3, 4 quinquênios, né, ou melhor, quadrimestres, em índices negativos. E aí é possível abrir a porta da demissão, inclusive dos estáveis. Essas são as matizes constitucionais gerais. No caso dos comissionados, que são cargos de confiança, né, de políticos, seja prefeito, governador, presidente, existe um prazo aí de validade, né? E também até queria perguntar sobre a questão do fundo de garantia, de direitos trabalhistas. O comissionado tem direito a isso, doutor Marcelo? Guarizo, o servidor comissionado, ele não tem um prazo de garantia do emprego, ele pode ser contratado ou demitido a qualquer momento, o que a gente chama ad nutum no direito. E ele, né, não tem muitos dos benefícios dados ao servidor efetivo. Por exemplo, ele tem as férias, ele tem o 13º e tem o fundo de garantia apenas se aquela contratação for no regime seletista. Se o regime geral for estatutário, ele não terá nem esta proteção. Então, o comissionado, embora possa entrar, entre aspas, de forma mais fácil no serviço público, ele tem muito menos direitos e garantias do que o servidor estável, aquele que ingressou através de concurso público. O número de comissionados por gestão, por exemplo, para a Câmara de Campinas, para a Prefeitura de Campinas, para o governo do estado, existe algum limite imposto pelo STF? A gente já teve problemas com isso aqui em Campinas, né, que mandou que se demitisse na Câmara, né, que cada vereador só tivesse direito a 3 funcionários e não 10. Isso deu muito problema, porque a remuneração acabava não sendo suficiente para um certo tipo de profissional. Como que fica isso? Guarizo, essa questão é por demais complexa. Primeiro que a gente tem uma regra geral na Constituição que a lei posterior irá preencher essas lacunas e fixar esses percentuais. Segundo, recentemente, a gente tem uma decisão do Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dizendo que a União não pode fazer uma lei fixando o percentual para todo o país, porque ela tem que respeitar a autonomia dos estados e dos municípios.
Por outro lado, a gente tem também uma repercussão geral no Supremo, que é o tema 1010, que fixa alguns parâmetros gerais, como, por exemplo, a fidúcia, como, por exemplo, graus de escolaridade, como, por exemplo, proporção local entre servidores comissionados e efetivos e também o tipo de função a ser exercida. Então, essas regras gerais do Supremo, cada legislação, seja ela dos estados, dos municípios ou mesmo dos estatutos das estatais, tem que estar alinhado, sem que se indique um valor exato. Vale dizer, cada qual organiza a sua entidade dos cargos comissionados, respeitando essas regras gerais fixadas pelo Supremo, mas não sendo uma coisa inflexível do ponto de vista da continuidade. E a divisão de trabalhos entre o comissionado e o concursado, como que funciona isso, doutor Marcelo? Essa divisão é uma divisão clássica. Os funcionários efetivos são os responsáveis pelos serviços, digamos assim, comuns, ordinários, técnicos. Já os comissionados, eles têm que exercer ou funções de confiança ou gestão de algumas áreas. Nunca funções técnicas, burocráticas, estas específicas do servidor efetivo. Como que o funcionário de carreira ele é escolhido, designado para alguma função, já que ele é um concursado independentemente do governo? O Guarizo, não há nenhum tipo de óbice ou proibição que um servidor efetivo venha também ocupar um cargo comissionado. Aliás, a interpretação atual é no sentido de você reservar uma parte dos cargos comissionados aos servidores efetivos. Te dou um exemplo aí de Campinas. Todos os chefes são servidores efetivos. Dos diretores, 30% é destinado a servidores efetivos. Então, você tem uma possibilidade do servidor efetivo ascender a uma função comissionada, não há uma vedação, e há muitas leis locais que garantem uma parte dos comissionados em favor dos servidores efetivos. Como também funciona a escolha do concurso público, né? Como que se chega a esse número que precisa de mais um profissional, que uma prefeitura, um governo, ou até a presidência da República, ou então algum legislativo, né? Uma Câmara, uma Assembleia, um Congresso, eles colocam cargos, eles abrem esses cargos. O Guarizo, para a realização de um concurso, nós precisamos ter sempre lei local, estadual ou federal, criando o cargo. Nós precisamos ter vacância naquele cargo, você não pode preencher com 2 pessoas, e nós temos que ter orçamento para aquela contratação. Esses são, assim, os requisitos objetivos. E tem alguns outros requisitos, por exemplo, temporais. Períodos em que não se pode contratar, épocas eleitorais, períodos em que você não pode contratar porque falta dotação orçamentária, viradas de ano ou de mandato, são exceções a regras. Mas, para se fazer um concurso, você precisa ter o cargo, a vacância e o orçamento. Concurso é apenas para cargos públicos ou empresas privadas também podem fazer, doutor Marcelo? E aí eu vou colocar como exemplo a Petrobras, por exemplo, que é uma empresa de capital misto. Guarizo, o concurso é sempre obrigatório. Como regra geral, tanto para as entidades da administração direta, União, Estado, Município e Distrito Federal, quanto para aquelas da administração indireta. E aí há 2 grandes subdivisões. As pessoas jurídicas de direito público, autarquias e fundações, e as pessoas jurídicas de direito privado, sociedades de economia mista e empresas públicas. Para todas elas, a regra geral, a porta de entrada é o concurso público. Tem pessoas também que acabam questionando algum possível favorecimento a alguém que está prestando um concurso. É possível isso acontecer, doutor Marcelo? Olha, Guarizo, o que vige no direito, inclusive como uma regra dos direitos e garantias fundamentais, é a inafastabilidade do controle jurisdicional dos atos administrativos. Então, todo ato, desde a contratação mais simples à mais complexa, até porque o concurso público é uma modalidade de licitação. As pessoas não têm esse conhecimento, essa nitidez de enxergar, mas ela também é uma regra licitatória.
não deixa de ser dentro do guarda-chuva do gênero. Então, todo e qualquer ato, todo e qualquer concurso, todo e qualquer contrato, você pode levar à apreciação sempre do Poder Judiciário. Né? É um direito de qualquer cidadão que pode fazer isso diretamente. O Ministério Público está aí também para fiscalizar. E aí caberá ao Judiciário decidir se há ou não há violação, há ou não há benefício, há ou não há ajuda a esse ou aquela pessoa. Mas essa é uma regra geral do direito administrativo para todo e qualquer ato. Dr. Marcelo Pellegrini conversou com a gente nesta sexta-feira em mais um quadro Seu Direito, falando sobre direito público e eleitoral. Muito obrigado pela participação, Dr. Marcelo. Um grande abraço. O Guarizo, eu que agradeço. É uma alegria participar do seu programa. O tema de